Hoje é domingo, 6 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo venceu. Um gol ali no rebote de pênalti e outro em um contra-ataque com o gol do Chay. Mas o que ficou na cabeça é que o Botafogo perdeu mais uma penalidade na temporada. É o sexto seguido. Isso não pode acontecer. Vamos falar sobre esse tema. Além disso, o repórter Eudes Júnior, da Globo, disse que São Januário não deve ser o local onde o Botafogo vai jogar contra o Remo no próximo domingo, já que existe uma conversa com o tricolor das Laranjeiras para a equipe da equipe do Fluminense jogar naquele local, já que o Maracanã também será cedido à Conmebol. E aí, onde o Botafogo deve jogar? Vamos falar sobre esse tema e outra. O comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira, ele ali foi incoerente em relação ao que ele falou sobre o pênalti marcado ontem a favor do Botafogo. Na minha opinião, não foi pênalti. Pela regra, se a bola vem de um companheiro, o jogador está ali com o braço levantado e ela toca na mão, você não marca penalidade. E nós tivemos dois lances no Campeonato Brasileiro do ano passado, que ali os comentaristas de arbitragem da Globo, eles falaram que foi pênalti. Inclusive, o PC Oliveira, em uma briga que teve no programa Seleção Sport TV. Vamos falar sobre esses três temas no nosso giro de notícias de hoje. Está aqui mais uma vez com este careca que vos fala. Peço que você, se você gostar desse nosso conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe aí e mande em seus grupos WhatsApp. Estou todos os dias aqui falando sobre o Botafogo, pelo menos em 3 oportunidades. Hoje eu volto por volta de 12h30 com o almoço com o TF, com a análise da coletiva de Marcelo Chamusca, e às 19 horas com mais um Noite Alvinegra. Possivelmente este vídeo não terá notificação, até mesmo pelo horário, né? Por ser um horário diferente do horário da live de hoje. Então, assim, entre no canal durante 3 vezes para a gente conversar sobre o glorioso, sobre o Botafogo de futebol e regatas. Vamos lá. Começa o vídeo falando sobre os pênaltis perdidos. O Botafogo perdeu 6 penalidades consecutivas neste ano. Marcou um gol com o Babi na partida contra o Motoclube, ali na Copa do Brasil. Depois, Ricardinho na primeira cobrança contra o ABC. E na sequência, todas as outras penalidades batidas pelo Botafogo foram desperdiçadas. Felipe Ferreira perdeu, Cezinha perdeu, Marcinho perdeu, Friso perdeu, Pedro Castro perdeu e Marco Antônio perdeu. A sorte que o Marco Antônio perdeu e a cobrança voltou ali no pé do próprio camisa 70 do Alvinegro, que colocou a bola dentro da casinha. E eu, sendo bem franco com vocês, eu não me lembro de um time do Botafogo que tenha perdido tantos pênaltis e tantos pênaltis de maneira consecutiva. E a maioria das batidas tem sido bem parecidas, aquele pênalti fraquinho, bem colocado. Os 3 contra o Vasco foram assim, e hoje a cobrança também do Marco Antônio foi assim. Nenhum jogador está sentando o cacete na bola, tentando afundar o goleiro e tentando colocar a bola dentro da casinha. São sempre batidas colocadinhas. E agora, com este problema, acho que o técnico Marcelo Chamusca deveria obrigar os jogadores a escolher ali 3, vocês 3 são meus batedores. E todos os dias esses caras baterem 10 cobranças, 10. E focando em ângulo, focando em cobranças fortes, mudando a batida, sendo uma batida um pouco com mais potência. Porque hoje, ontem no caso, sorte que a bola voltou no pé do Marco Antônio, ele conseguiu colocar a bola dentro da meta. E se a bola não voltasse? E se a bola fosse para a defesa e para o escanteio? E aí? Seria mais um lance importantíssimo que o Botafogo desperdiçaria por causa de mau aproveitamento na cobrança da marca penal. Algo tem que ser feito, não pode ficar assim, porque isso pode causar algo, já causou prejuízo de mais de 1.700.000 na Copa do Brasil, e se tivéssemos ali 1 milhão do Campeonato Carioca, seria mais 1 milhão na Taça Rio, seriam 2.700.000 reais por falta de capricho na hora de cobrar pênaltis. Isso vai ser até quando? Não pode, tem que ser resolvido para ontem. O Botafogo não pode se dar ao luxo de perder tantos pênaltis como vem perdendo. Então, Chamusca, já pega os jogadores da semana aí, semaninha cheia, vai lá, 5 jogadores, 3 jogadores, batem todos os dias 10 cobranças. Pum, pum, pum. Até escolher ali 1, 2, 3 e tudo ser resolvido. No Botafogo você tem o Chay, que era batedor na Portuguesa da Ilha, talvez ele possa assumir isso. O He-Man é um jogador que sempre bateu pênaltis, pode assumir essa situação no Botafogo. O Navarro bate pênalti bem, é um jogador que pode ter também ter essa incumbência,
porque o que não dá mais é para o Botafogo perder um pênalti atrás do outro. Comentem aqui qual jogador vocês colocariam como batedor oficial na marca penal. Outro assunto, ontem o repórter Eudes Júnior, que estava ali fazendo a cobertura do jogo pelo Premier, ele trouxe que o Botafogo tinha ali a situação de São Januário, como até mesmo eu tinha apurado aqui para o canal, que era o plano A do Botafogo para jogar com essa ausência do estádio Newton Santos, mas o Vasco está em conversas avançadas para o aluguel ser repassado para a equipe do Tricolor das Laranjeiras, para o Fluminense. E com isso, o Botafogo automaticamente teria que buscar um novo lugar para a partida do próximo domingo, às 18 horas, ainda sem local. Volta Redonda é uma das possibilidades, e a outra, o estádio da Portuguesa da Ilha, seria também a outra possibilidade. O Botafogo deve priorizar jogar na cidade do Rio de Janeiro, até mesmo para evitar deslocamentos. Um deslocamento para Volta Redonda demoraria 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Particularmente, acho que não seria um deslocamento tão grandioso. Mas o grande problema é o quê? O estádio da Portuguesa da Ilha não tem bom refletor. E o gramado tá ali uma qualidade mais ou menos. A qualidade não é tão boa. Raulino de Oliveira tem o jogo do Voltaço hoje, até mesmo é bom para a gente dar uma verificada, mas as últimas partidas que aconteceram na casa do Voltaço, do Tricolor de Aço, o gramado estava impecável e talvez seja uma boa possibilidade. Se eu opinar, eu vou opinar Volta Redonda, porque está perto de mim, seria muito bom para eu ir no jogo, não teria um deslocamento tão grandioso como eu terei se o jogo for na Portuguesa da Ilha, se o jogo for na Ilha do Governador. Mas, analisando tudo, acredito que o Botafogo ele tem que escolher um local que seja bom para o time evoluir taticamente e tecnicamente. E, na minha opinião, acho que, já que o Botafogo não quer deslocamento, utilize o estádio da Ilha do Governador, que tem um probleminha de refletores, né? Lá a iluminação não é muito boa, então você tem que avaliar os prós e os contras em relação à escolha. Para encerrar aqui o nosso giro de notícias de hoje, que não está tendo edição, um vídeo sem vinheta, sem nada, porque eu tô cansado. Eu gravo esse vídeo aqui quase na hora de vou gravar e postar. Não vou nem postar 3 horas da manhã. Vou postar até um pouquinho antes esse conteúdo. O árbitro Paulo César Oliveira, comentarista de arbitragem no caso, ele ontem, após o jogo, ali durante o jogo, ele falou que o lance do pênalti foi errado, a marcação de pênalti, porque o jogador não teve uma ação de bloqueio, já que a bola veio de um companheiro. Mas ano passado, no Campeonato Brasileiro, os comentaristas de arbitragem na Globo eles tiveram pensamentos opostos. Primeiro, naquele lance entre Botafogo e Red Bull, que a bola foi do Cano para o Marcelo Benevenuto, eles falaram que foi pênalti. Muitos falaram ali que foi pênalti porque a bola estava assim, bateu no braço e ali, pela regra, era para marcar pênalti. E o próprio Paulo César Oliveira, no programa Seleção Sport TV, após o jogo contra a equipe do Bahia, em que o Botafogo perdeu por 1-0, um gol no último lance praticamente, que a bola, o chute do Rodriguinho foi direto, a bola bateu na coxa do Marcelo Benevenuto e subiu e bateu no braço do zagueiro botafoguense. O juiz foi no VAR e marcou, assinalou a penalidade. Na época, houve até um bate-boca entre ele e os outros comentaristas de arbitragem, todos eles defendendo que não era para ser pênalti e ele afirmando que tem que ser marcado, porque a posição do jogador está ali. Até o Fogão Net, ele fez até ele decupou, né, o que o Paulo César Oliveira falou na época. Deixa eu ler aqui. Eu discordo da regra, segundo, abro aspas aqui para o Paulo César Oliveira. Eu discordo da regra, mas tem que ficar claro que os árbitros são orientados a marcar esse pênalti. De acordo com a orientação, é pênalti, porque o Marcelo Benevenuto está com o braço ampliando o espaço numa ação de bloqueio e a bola não tem mudança brusca de direção. A bola bateu na coxa e mudou de direção. Pro ponto esse. Portanto, pênalti bem marcado. A regra é ruim sim, mas pelo fato de Marcelo estar com o braço ampliando o espaço do corpo, a orientação é para marcar o pênalti. Não pode falar que é uma ação inesperada, porque o braço já estava ali na posição ampliando o espaço, disse o Paulo César de Oliveira. No lance de ontem, o jogador do Coritiba já estava com o braço aberto e a bola veio do companheiro dele e bateu. Na minha opinião, não foi pênalti. Mas o juiz deu o pênalti, porque o cara estava com a mão assim. Só se o cara não tivesse braço, que a bola não iria bater naquela posição. Mas foi um lance parecidíssimo com o do Marcelo Benevenuto, que o próprio comentarista de arbitragem, ele disse que foi pênalti na época. Ele não gosta do Botafogo? Sendo bem franco, não sei. Não sei se ele foi um péssimo árbitro, o Paulo César Oliveira, na minha opinião, um dos caras mais caseiros que eu vi apitando os jogos.
E, como comentarista de arbitragem, cometeu uma gafe dessa, né? Há um ano, aproximadamente, ele disse uma coisa. E hoje, um ano depois, ele já falou outra. Comentem aqui, ele gosta do Botafogo, sim ou não? É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Mais tarde estarei de volta com o Almoço com o TF, com a análise da coletiva de Marcelo Chamusca e a Noite com Noite Alvinegra. Tchau, tchau, beijo e fui!